E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós leremos os versículos de 1 a 16. Mas antes de fazermos a leitura, eu gostaria de perguntar para você: você se considera uma pessoa justa? Como você reage diante das injustiças da vida? Qual a sua reação? Mais ainda, qual a sua reação quando você se sente injustiçado? Pense um pouco nisso. E vamos ler mais uma parábola de Jesus. Pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Opa, logo aqui no começo, essa parábola exige alguns esclarecimentos para que nós possamos entender do que é que Jesus está falando aqui. Primeiro, na região de Israel, lá no tempo de Jesus, os terrenos planos eram normalmente utilizados para a produção de alimentos, trigo, cevada e outras coisas. Já os terrenos em aclive, montes, montanhas, estes sim eram utilizados para as vinhas. Ou seja, trabalhar nas vinhas exigia um grande esforço daquelas pessoas que fossem contratadas para isso. E as vinhas, elas têm períodos do ano com uma necessidade maior de mão de obra. Por isso que, normalmente, o dono de uma vinha tem um grupo muito pequeno de trabalhadores contratados. A maior parte do trabalho é realizado por pessoas contratadas pelo dia do trabalho, que a Bíblia chama de diaristas, ou, em versões mais antigas da Bíblia, jornaleiros, porque eram pagos por jornada de trabalho. Eu, quando li isso pela primeira vez, não entendi nada, né? Jornaleiro, o que isso significa, né? Mas, graças a Deus, veio uma nova tradução que mostrou para a gente o que significava isso. Esses trabalhadores, eles ficavam na praça da cidade e iam oferecer os seus serviços ali. E aquele senhor, o dono da videira, da vinha, né, ele foi até aquela praça, até aquele local onde ficavam os trabalhadores, esperando para serem contratados, e ali contratou alguns. E ele combinou com essas pessoas o pagamento de 1 denário. Aí você lê esse negócio, o que isso significa? 1 denário era uma moeda de prata de aproximadamente 4 gramas, semelhante à dracma grega. Era uma moeda romana. O que era 1 denário? Era 1 dia de salário de um legionário romano. Não era pouca coisa. Um legionário romano, ele ganhava relativamente bem. Por associação, aqueles trabalhadores mais bem preparados, os mestres, carpinteiros, artesãos, oleiros, todos aqueles que tinham melhor capacidade técnica, acabavam recebendo também 1 denário. Já os trabalhadores braçais, aqueles que não tinham qualificação, recebiam muito menos do que isso. Esse era o usual. Então, já chama a atenção da gente que aquele senhor combinou o pagamento extremamente elevado para as pessoas que ele chamou para trabalhar para ele. É a primeira coisa que, na fala de Jesus, chamou a atenção dos seus ouvintes. Uau, o cara pagou 1 denário por um dia de trabalho? E é um dia de trabalho de 12 horas, de 6 da manhã às 6 da tarde. Era esse o padrão da época. Muito bem. O que talvez você não saiba é que, com raríssimas exceções,
a pessoa que não trabalhasse naquele dia não teria o que comer. A maciça maioria das pessoas que não eram contratadas, que não eram servas de algum senhor poderoso, que vendiam a sua força de trabalho na praça, essas pessoas dependiam daquele salário para comer. Tanto que em Deuteronômio, eu vou ler para você aqui, não precisa mexer na sua Bíblia, deixa ela em Mateus capítulo 20. Mas em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim: Deus deu ordem a Moisés para ele escrever na lei o seguinte: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Então você que tem dinheiro para contratar alguém, pague, e pague no mesmo dia, e pague logo, assim que encerrar o momento do trabalho ao pôr do sol. A própria lei de Deus, Deus demonstra toda a sua preocupação com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros. A lei de Deus é cheia de alertas para que essas pessoas desfavorecidas fossem cuidadas pelos aqueles que tivessem mais. Voltando, então, a leitura, isso esclarecido. Uau, todos esses esclarecimentos com um único versículo. Gente, Jesus está falando com um grupo de pessoas que vivia numa realidade muito diferente da nossa. Se nós queremos entender o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos, nós precisamos contextualizar. Então, voltando a Mateus capítulo 20, versículo 3, lemos assim: por volta das 9 horas da manhã, portanto, 3 horas depois do início do dia do trabalho, ele, o senhor daquela vinha, saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Vejam que agora o Senhor já não combinou um valor fixo. Ele disse: vou pagar o que for justo. O que é justo? Depende muito, né? Aí é uma coisa muito relativa. Mas, gente, aqueles homens não tinham opção, eles não tinham escolha. 3 horas do dito trabalho já tinham passado e eles estavam ali. Se não trabalhassem, não comeriam. E aceitaram a oferta daquele homem. Que eles nos paguem o que ele quiser nos pagar. Paciência. Estamos à mercê dele. Provavelmente foi isso que essas pessoas pensaram. Versículo 5. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Mais uma vez ele foi à praça, mais uma vez ele viu pessoas desocupadas, mais uma vez ele chamou essas pessoas e disse que lhes pagaria o que fosse justo. Saindo por volta das 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para terminar o dia de trabalho, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que é que vocês ficaram desocupados o dia inteiro? É o que? É preguiça? É falta de vontade de trabalhar? É malandragem? E eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. Estamos aqui o dia inteiro esperando que alguém nos contrate. Mas já era, né? Só faltou 1 hora para acabar o dia, vamos embora para casa com fome. E, no entanto, aquele senhor lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. 1 denário por 1 hora de trabalho? Gente,
É muito dinheiro. Não tenho nem como comparar aqui, mas é muito dinheiro. Para aquele momento, aquele padrão de sociedade. É muita generosidade daquele homem. Versículo 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, lógico, eles esperavam receber mais. Gente, isso não sou eu dizendo. Eu não estou contextualizando, são as palavras de Jesus ao contar sua parábola. Ele disse que o Senhor da vinha mandou chamar aqueles trabalhadores que tinham sido chamados por último. Mandou-lhes pagar 1 denário para cada. E foi chamando, por ordem de chegada inversa, até que chegaram os primeiros, aqueles com quem foi combinado que o pagamento seria de 1 denário. Todos os outros ficaram à mercê da generosidade daquele homem. Ele pagaria o que ele quisesse, porque não foi combinado um valor, mas ele lhes pagou o que era necessário, não pelo que eles trabalharam, não pelo que eles produziram, mas pelo que eles precisavam, para ter com fartura. Não o básico, porque 1 denário era muita grana, era mais do que o básico. Para ter com fartura. Foi isso que aquele homem fez. Aqueles que haviam começado desde as 6 da manhã a trabalhar, quando foram chamados para receber, nas próprias palavras de Jesus, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu também 1 denário. E quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Como é que você se sentiria? Coloque-se no lugar desses homens. Você está ali, está necessitado, está vendendo a sua força de trabalho, alguém te contrata, faz um acordo com você por um determinado valor, e de repente contrata outra pessoa para fazer muito menos do que você paga para aquela pessoa, a mesma coisa que está pagando para você. Como é que você se sentiria? Pense um pouco nisso. Eu vou dizer para vocês como é que eu me sentiria. Eu me sentiria com muita raiva. Eu ia ficar com muita raiva. E ia pensar o quê? Mas isso é injusto. Não é isso que você pensaria? Ah, mas isso é injusto. Eu trabalhei muito mais do que ele, vai ganhar a mesma coisa que eu. Isso é injusto. Talvez você seja uma pessoa mais generosa do que eu, né? Não pensaria assim, ah, não, que bom que o outro vai poder ir para casa com o mesmo valor que eu. Mas eu não sou tão elevado assim. Então, eu acharia que era uma tremenda injustiça e eu ia ficar ali murmurando também. Eu sou da sapatota da murmuração. Ficava ali murmurando e tal. Só que o senhor da vinha ouviu. Ah, isso me lembra uma vez, eu entrei assim no local onde os oficiais ficam no navio, a gente chama de Praça d'Armas. A sala de estar e refeitório dos oficiais. Aí entrei assim, alguém falou, você está sabendo o que vai acontecer hoje à tarde? Não estou sabendo não. Tal coisa assim vai acontecer. Quê? Pô, quem foi o doido que deu essa ordem? Eu só ouvi a voz atrás de mim assim, fui eu, por quê? Tem que tomar cuidado quando fala. As paredes têm ouvidos. Por detrás da porta pode estar o cara que deu a ordem. Aí eu congelei, né? Falei, melhor não falar mais nada. Já ficar calado aqui. Vem comigo. Aí pronto. Já sabia que não ia ser um momento agradável. Mas foi o que aconteceu com eles. Reclamaram, o senhor da vinha ouviu e respondeu para eles. A um deles especificamente, talvez o líder, né? O mais boquirroto. Amigo, não estou sendo injusto com você.
Na hora, quando eu li isso, eu pensei assim, eu provavelmente ouviria isso. Não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. A justiça é minha, não sua. O que eu combinei com você, eu cumpri. É ou não é? Aí o cara tem que baixar a cabeça. Né? E aí, para completar, o senhor da vinha ainda foi no ponto. Ou será que você está com inveja porque eu sou generoso? Aí dói. Aí dói. Porque toca naquela parte da nossa natureza que caiu lá com Adão. Orgulho, vaidade, inveja. São características muito humanas. Muito humanas. E todos nós podemos ser influenciados por essas características que estão aqui, estão conosco. Cabe a nós resistirmos a elas, com a ajuda do Espírito Santo, óbvio, né? E aí fica justamente o título, né? Justiça e graça. Aquele homem, ele agiu com justiça para com os trabalhadores com quem ele fez um acordo. E ele agiu com graça com os trabalhadores com quem ele não fez acordo nenhum e que se colocaram à mercê dele. Vocês sabem qual é a diferença de graça e misericórdia? Graça é quando você dá para alguém o que aquela pessoa não merece receber. Algo muito bom. Não merece receber, mas recebe mesmo assim. Isso é graça. Por exemplo, esse meu imediato, né, o subcomandante, o que deu a ordem e que eu critiquei na frente dele, o problema não é você criticar, o problema é criticar na frente de quem deu a ordem, né? Ele ficar sabendo. Ou te ouvir falando. Ele agiu com graça, porque eu cometi uma infração disciplinar. Eu critiquei ordem de superior. Está lá no regulamento disciplinar da Marinha. Ele, com base no regulamento disciplinar da Marinha, para me usar como exemplo, poderia me dar uma cadeia. Não, hoje você está preso, fica a bordo. Eu poderia, seria perfeitamente justo. Mas ele agiu por graça. Ele só me chamou a atenção. Graça, eu não merecia. O que eu merecia era ser preso. Porque realmente eu critiquei a ordem de um superior hierárquico. Já a misericórdia é quando você deixa de dar para alguém o que aquela pessoa merece. Eu merecia ser preso. Então ele teve misericórdia de mim e não me prendeu. Graça e misericórdia são muito parecidas, como duas faces da mesma moeda. Eu merecia ser preso, ele não me prendeu, agiu com misericórdia. E a graça que ele agiu por mim foi ter me ensinado uma lição. Uma lição de como ser o oficial melhor. Então, as duas, ele agiu nesses dois aspectos. Estou aqui usando o meu exemplo pessoal, mas, por favor, lembre-se daquela vez em que você também agiu errado e deixou de ser punido. Ou, misericórdia, lembre-se daquela vez que você recebeu uma dádiva totalmente inesperada e imerecida. Graça. Aquele homem agiu
com justiça perante uns trabalhadores e agiu por graça com outros trabalhadores. Agora, o que essa lição que estava sendo ensinada por Jesus aos seus discípulos tem a ver contigo? Qual a aplicação prática da gente disso? Temos que ir à interpretação da parábola. Vejam, não há dúvida de que o proprietário da vinha representa Deus. Alguém tem alguma dúvida disso? Deus, com certeza. Alguns dizem que aquele administrador que foi chamado para exercer a graça de dar para os outros trabalhadores o que eles não mereciam, seria Jesus. Representa Jesus, que é aquele que nos abençoa com a sua graça. Inclusive, na bênção final, nós dizemos exatamente isso, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito nos acompanhem. Então, a graça é uma característica do Filho, de Jesus. E foi o administrador que exerceu aquela graça na prática, entregando lá o denário para cada um. Pode ser que ele seja Jesus, represente Jesus. Agora, não há dúvida nenhuma de que a vinha é o reino de Deus e que você é um dos trabalhadores, e eu também. Nós somos os trabalhadores. Nós somos aqueles que não temos direito próprio a coisa nenhuma, que dependemos da boa vontade do Senhor da vinha em nos chamar. E é Ele quem chama. Mas uma coisa muito boa é nós vermos que Ele chama as pessoas ao longo do dia. E o dia é a nossa vida. É a nossa vida. Estamos vivendo no meio do reino de Deus e algumas pessoas não sabem disso. Algumas pessoas estão passando pela vida completamente alheias ao fato de que o reino de Deus já veio, mas ainda não foi implantado definitivamente. É o já, mas ainda não. E quem está aqui tem uma escolha a fazer. Eu quero viver para sempre com Deus ou eu não quero? E a falta de escolha é uma escolha. Se você não escolhe seguir com Deus, você está escolhendo não seguir com Deus. Isso é justiça. E, no entanto, o Senhor da vinha, ele volta à praça ao longo do dia para chamar aqueles que ainda não foram chamados. O que você está fazendo aí? Faltando 1 hora para o final do dia? Está de vadiagem? Não, eu estou doido para trabalhar, mas ninguém me chamou. Uma vez, nós vemos isso em Atos, um alto funcionário da rainha da Etiópia estava retornando na sua carruagem, lendo o livro de Isaías, e Deus, o Espírito Santo, levou Filipe, um daqueles que foram escolhidos, ele não era um dos 12, não é o Filipe dos 12, não, é um outro Filipe. Esse Filipe foi levado até aquele homem e começou a andar junto com ele e perguntou para ele: você está entendendo o que está lendo? E a resposta dele foi muito óbvia. Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Foi mais ou menos o que esses homens disseram. Como é que eu posso trabalhar se ninguém me contrata? Eu não quero ficar parado, mas eu não ouvi o chamado. Há muitas pessoas que estão talvez na penúltima hora da sua jornada e ainda não ouviram o chamado. Elas são culpadas por não terem ouvido o chamado? Elas estão ávidas por ouvir o chamado para trabalhar, mas ninguém a chamou. É justiça elas perderem o dia do trabalho? É uma questão complexa que temos aqui. E é por isso que, ao invés de me agarrar no senso de justiça,
Eu preciso aprender com essa lição de Jesus e me voltar para a graça, para o favor imerecido, para aquele que age também com misericórdia. É para esse que eu prefiro olhar. A lição da parábola, o salário, obviamente, então é a salvação. E a lição da parábola é que a salvação não nos é dada por mérito. A salvação não é uma remuneração justa pelo nosso trabalho. Ela é concedida pela graça de Deus. Foi o que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Nele, em Jesus, teremos a redenção, que é uma outra forma de chamar a salvação, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus nos alcança e por meio do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado por nós na cruz, derramado por você, você consegue ser redimido, ser resgatado, ser salvo pela graça de Deus. Essa é a lição que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Basta que o trabalhador esteja disponível na praça, disposto a trabalhar, para que o proprietário possa chamá-lo. E isso pode acontecer a qualquer momento da sua vida, inclusive na última hora. Como aconteceu com um dos criminosos que foram crucificados com Jesus. Querem um exemplo prático disso? Da salvação vindo no último instante? Um dos dois homens crucificados com Jesus. Eram dois criminosos. Não eram batedores de carteira. Não era um ladrão de celular. Era gente perigosa, muito perigosa. Porque a crucificação era um tipo de execução reservada para pessoas que atentavam contra o império. Então, provavelmente, aqueles dois homens, dizem, né, os especialistas, aqueles dois homens provavelmente eram o que hoje nós chamaríamos de terroristas. Eram homens que atuavam contra legionários, assassinavam legionários romanos, como uma forma de revolta contra a dominação romana. E havia muitos judeus que se levantavam contra os romanos. Inclusive, eles eram conhecidos como zelotes. E o mais incrível é que um dos 12 era um zelote. Estava ali, junto com os seguidores de Jesus. Tinha feito parte desse grupo de, vamos dizer assim, terroristas, né? Ou, olhando pelo outro lado, lutadores da liberdade, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Aqueles homens não eram apenas pequenos ladrões. Eram pessoas que tinham feito coisas terríveis. E assim que Jesus foi crucificado, nós vemos em uma das narrativas, são 4 narrativas diferentes da crucificação, 4 evangelhos, cada uma delas tem detalhes que as outras não têm. Então, nós precisamos das 4 narrativas para termos uma visão completa do que aconteceu. Numa das narrativas, os 2 homens, inicialmente, começaram a zombar de Jesus. Mas na narrativa de Lucas, capítulo 23, por favor, vá lá. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, nessa narrativa nós vemos um detalhe muito importante, que tem muito a ver com o ser chamado na última hora para receber o seu denário. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, o ungido, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Justiça
recebeu o que mereciam a morte e estavam recebendo a morte. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então, esse malfeitor, criminoso, virou para Jesus e lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é um reconhecimento do senhorio de Cristo. Mestre, lembra-te de mim. E Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, não é no final dos tempos, não é depois de um grande avivamento, não é depois que ele voltar. Hoje, morreu, está lá. O tempo não faz mais sentido para quem já morreu. O que sobra, aquilo que é eterno, o tempo não existe mais. É como se todos estivéssemos morrendo ao mesmo tempo. Mas aí é uma outra história. Então nós chegamos ao final. Justiça e graça. Justiça e graça. Não importa como começamos a vida, importa como terminamos. Teve uma outra pessoa que começou muito bem, Judas Iscariotes. Ele era tão exemplar que ele foi escolhido para ser o tesoureiro dos 12. Depois, os discípulos ficaram sabendo que, na verdade, ele desviava o dinheiro. Mas, naquele momento, ninguém sabia. Tanto que, quando Jesus, na última ceia, chega para os seus discípulos e diz que um deles iria traí-lo, ninguém chegou e apontou para o Judas. Ele, esse tesoureiro desonesto. Ninguém falou isso. Pelo menos não está registrado. Não foi registrado. Uma coisa assim certamente seria registrada por pelo menos um dos 4 evangelistas. Ninguém falou isso. Todo mundo ficou: serei eu? Serei eu? Todo mundo ficou: meu Deus, será que eu é que vou cometer isso? O próprio Judas falou: serei eu? Aí Jesus virou para ele e falou assim: é você mesmo. É você mesmo. E a palavra de Deus diz que naquele momento ele foi possuído pelo próprio Satanás. Saiu dali para vender Jesus por 30 moedas de prata. 30 denários. Porque já estava profetizado que assim seria. E Jesus diz isso. É verdade que isso tem que acontecer, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem for traído. Ai daquele. Tinha que acontecer. Mas só um é que foi lá e fez. Aí eu lhe pergunto, diante disso tudo, você quer viver pela justiça e receber o salário digno pelo seu trabalho, ou você quer viver pela graça? Pensa bem nisso. Cuidado quando você orar ao Senhor clamando por justiça. Cuidado, ela pode se aplicar a você também. Não, mas eu sou ótimo, puro, puríssimo, não tem nada de errado comigo. Cuidado. João já disse lá na sua primeira carta: quem diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos pecaram. Eu e você também. Então é melhor termos cuidado quando clamarmos pela justiça de Deus. Muito melhor clamarmos pela graça. E vejam, a salvação, sem dúvida, é pela graça. Ficou muito claro isso para nós agora. Mas ainda fica uma dúvida, para encerrarmos. Por que Jesus falou aquilo para os seus discípulos? Qual o contexto? Para isso a gente teria que ler Mateus capítulo 19. Se estamos lendo aqui Mateus capítulo 20, teríamos que ler capítulo 19 para entender o que aconteceu antes. Não faremos isso agora, porque é um capítulo longo, mas eu resumo para vocês.
O que aconteceu antes foi o episódio do jovem rico, que chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a salvação? O que eu tenho que fazer para ganhar a salvação? Porque eu já cumpro todas as leis. Jesus falou para ele: cumpra todas as leis. E ele falou: já cumpro todas as leis. E aí, Jesus olhou para ele e num dos evangelhos diz que, por amá-lo, virou para ele e disse assim: tá bom, então vende tudo o que você tem e me siga. Dá tudo aos pobres e me siga. Aí aquele homem, jovem, diz o texto, jovem, ficou muito triste, porque tinha muitas posses. E foi embora. Foi embora. Nem Jesus conseguiu converter todo mundo. Muita gente não quis segui-lo. Não quis abrir mão do que era seu. Jesus não pediu a todos os seus discípulos que abrissem mão de tudo. Mas aquele homem em particular, Jesus explicou que ele era dominado pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro. E Jesus disse, então, logo em seguida, é impossível servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. A mamon foi a palavra que Jesus usou. Você não vai conseguir servir a dois senhores. Você vai servir ou a um ou ao outro. E é por isso que é mais fácil, isso Jesus explicando para os seus discípulos, né? E é por isso que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos dele ficam assim: então é impossível ser salvo. É impossível. Quem pode ser salvo? Versículo 25, lá do capítulo 19. Quem pode ser salvo? Sempre Pedro, né? Ele. Quem pode ser salvo? E Jesus respondeu no versículo 26. Para o homem é impossível ser salvo pela sua justiça própria. Impossível. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis. E aí, então, Jesus afirma, termina a sua explicação inspirada, baseada no exemplo que tinha acabado de acontecer do jovem rico. Ele vai e termina aquela fala com, no versículo 30, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E é aí que ele começa a leitura dele. Pois o reino de Deus, olha só como é interessante a gente ler com atenção. Nós acabamos de ler, há meia hora atrás, pois o reino de Deus. Pois, por quê? Por que pois? Porque Jesus tinha acabado de falar no versículo anterior, do capítulo anterior, e a gente já sabe, né, que capítulos e versículos foram uma coisa posterior, né? Eles não escreviam em capítulos e versículos, escreviam tudo junto. Mas, arbitrariamente, separaram a fala de Jesus. Então, ele começa, na verdade, a parábola, não com o pois, ele começa com o versículo anterior. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Conta a parábola e encerra a parábola falando a mesma coisa. Muitos primeiros serão os últimos, muitos últimos serão os primeiros. E assim ele conclui a sua fala. Mas aí eu lhe pergunto, como é possível que últimos e primeiros cheguem junto? Como é possível numa corrida? Imagina aí, imagine você agora, numa corrida, como é possível que o último e o primeiro cheguem juntos? O último seja o primeiro seja o último, como é que isso é possível? Só se chegar todo mundo junto. E eu creio, não estou sozinho nisso, que o que Jesus está querendo dizer não é que ele vai inverter a lógica, não é que ele vai subverter a ordem, ele apenas vai igualar. Porque como a salvação não é por mérito próprio,
todo e cada um de nós que crer será salvo, igualmente salvo. Depois vem galardão, mas galardão é de história. Aqui a gente está falando de salvação. E a salvação é pela graça. Concluindo, em resposta ao questionamento dos seus discípulos sobre quem poderia ser salvo, Jesus afirmou que a salvação era impossível pela justiça humana, justiça própria. Justiça própria é essa que nos leva a querer julgar até o Senhor da vinha. Isso é injustiça que você está fazendo. Não foi isso que os trabalhadores fizeram com o Senhor da vinha? Não reclamaram dele? Não acharam que ele estava sendo injusto? Não é pela nossa justiça própria que nós alcançaremos a salvação. É pela graça. Isso é impossível aos homens, mas não é impossível a Deus, porque não há impossíveis a Deus. Ele é o Senhor da vinha e Ele está te chamando. Eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido também, aqui entre nós eu creio que todos já tenham ouvido. Mas e aquela pessoa que você conhece e que ainda não ouviu? Por isso eu fiquei muito feliz, porque antes de iniciarmos aqui essa celebração, nós oramos, eu perguntei quais eram as necessidades de oração e várias pessoas pediram oração por filhos, por parentes que estão ou afastados dos caminhos do Senhor ou nunca se entregaram para Ele. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque enquanto houver sol, enquanto o dia de trabalho não terminar, basta ouvir o chamado do Senhor da vinha para entrar no gozo do denário, do salário. O salário do pecado é a morte, mas o salário da graça de Deus é a vida eterna. Não deixe, se você já entrou, já recebeu pela fé esse salário em suas mãos, está só esperando o tempo passar para chegar a tua hora, não se esqueça dos outros, seus parentes, seus irmãos, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, que ainda não ouviram o chamado e que estão debaixo da justiça, não da graça. Lembre-se deles. Vamos orar por eles agora. Eu peço que você fique de pé, para que nós possamos orar, para que o Senhor da vinha fale ao coração desses nossos queridos, desses nossos conhecidos, que ainda não ouviram o chamado e que ainda não se entregaram à graça do Senhor da vinha.